Bom dia, professor. Bom dia, Ícaro. Eu Diga aí, Ícaro, tudo bom? estou bem, graças a Deus. O senhor tá? Tô. E Vamos continuar aqui. Vou olhar se tem alguma atividade atrasada. tem não? Tem não? Tem não. Mas no dia, olha a data aqui. No dia 22 eu não passei alguma coisa para vocês, não? Deixa eu ver. Professor, o senhor vai mandar tarefa? Vou, mas já só no final, viu? Certo. 22 de quando? 22/7, que hoje está com 15 dias. Não, Tem certeza? absoluta. Rapaz. Até agora eu não achei muita coisa, não. Professor, o senhor pode dizer as perguntas que foi dessa data para ver se eu acho? Não, eu tô olhando aqui se eu mandei ou não. Porque no dia 22 de julho não houve aula? Ou não? 22 de julho foi aniversário da minha mãe. Não, não foi no dia 22, rapaz. Foi no dia 15/7. Ah, cadê? 15/7. Dia 2, dia 3, Achei. 4, 20. Não tem não. 26, pelo menos no meu, né? No meu. Não tem, não? No meu não. Do dia 15? Hã? Tem. Tem, né? Tem. Aqui, 15/7. Tem quantas questões? Tem. Tem 7 Ó, questões. Achei. tá bom, depois a gente faz a correção. Vamos para a de hoje, né? A de hoje. Atmosfera. Peraí, a atmosfera. Peraí. Que eu já. Atmosfera. É o que, professor? A atmosfera, né? Composto de gases que envolve a Terra, cerca de 80% é composto por nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% do gás carbônio. E há outros gases com. Diga. Atmosfera e hidrosfera. Certo. Muito bem. Logo Parabéns. Aí, olha. Então, a atmosfera é composto de gases que envolve a Terra, cerca de 80% é composto por nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de gás carbônico. E há outros gases com menor quantidade, como ozônio, hélio, né? E outros. Né? As camadas mais importantes são troposfera, estratosfera e ionosfera. A troposfera é a. Diga. Esse é um texto que o senhor está falando ou é uma pergunta? Não, eu estou só comentando, não é pergunta ainda não, certo? A troposfera é a camada que vive, é a camada que vivemos e contém o ar que respiramos. Ocorre fenômeno como
chuvas, ventos e nuvens e umidade do ar. Então, é uma camada mais próxima, a gente ela utilizamos para a nossa sobrevivência, né? É a camada mais próxima da Terra, onde tem o ar que a gente respira. Esta é a camada, a troposfera. Então, é a camada bem próximo a gente. Então, e tem mais de 80% dos gases da atmosfera. Estratosfera. A estratosfera é a camada. A estratosfera está acima da troposfera, a camada de ozônio que filtra os raios solares. Então, na estratosfera, a gente vai encontrar o ozônio, a camada de ozônio que filtra os raios solares. Então, se não fosse a camada de ozônio, talvez não havia vida na Terra, que ela filtra todos os raios, só manda para a Terra aqueles que é necessário à vida dos seres vivos, de animais e vegetais. Eles contêm ele filtra todos os raios solares, que só manda para a Terra aquele que é necessário para a vida na Terra. Então, ela tem toda uma organização para proteger os seres vivos na Terra. Então, ele tem a função da camada de ozônio é proteger os seres vivos, principalmente o homem, né? Onde vai ser importante para a natureza em si. Então, ela tem uma função de filtrar os raios solares, só mandar para a Terra aqueles necessários. Certo? Então, além da estratosfera, a camada de ozônio foi afetada pela produção da indústria, não é isso? Que quando veio a indústria, com a industrialização, a camada de ozônio foi afetada e começou a ser destruída o ar que sai da indústria. Então, daí teve a destruição da camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, aumentava a temperatura na Terra e poderia causar várias doenças para o homem. E mesmo as plantas em quantidade de sol muito quente também não sobrevive, né? Então, ela tem uma função de só mandar para a Terra aqueles que é necessário à vida, tanto os animais como vegetais. A ionosfera ela reflete ondas eletromagnéticas, devolvendo para a Terra e ajuda na transmissão do som de rádio e de televisão. Nas baixas camadas da atmosfera, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, tanto mais alto, menor será a temperatura. A camada de ozônio se encontra na estratosfera com o homem. Então, eles têm uma função. O tempo se refere às condições atmosféricas em um momento e um lugar específico. Então, o tempo pode mudar de uma hora para outra.
Já o clima consiste em um conjunto de condições climáticas e dura mais de um ano. Dura maior do que o tempo. Então, o clima, você passa o ano todo medindo a temperatura, a quantidade de chuva, para depois saber que tipo de clima é. Já o tempo é diferente. O tempo, ele pode mudar a qualquer momento. Então, o clima ele muda de uma hora para outra. Já o clima, você faz um estudo de mais de um ano para saber o tipo de um clima daquela região ou país. Certo? Então, esta é a função do clima em si. A atmosfera são divididas em 3 camadas, como você já sabe: a estratosfera, troposfera, ionosfera e a estratosfera. Composto de gases que envolve a Terra, cerca de 80% é composto por nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de gás carbono. E há outros gases, como ozônio, hélio e outros em pequena quantidade. As camadas mais importantes são troposfera, estratosfera e ionosfera. A troposfera é a camada que envolve, é a camada que vivemos e contém o ar que respiramos. Ocorrem fenômenos como vento, chuva, as nuvens e a umidade do ar. Tem mais de 80% dos gases da atmosfera. Estratosfera situa-se acima da troposfera, a camada de ozônio que filtra os raios solares. Com a industrialização, a camada de ozônio foi afetada, que ele predomina os raios solares e houve um aumento da temperatura, onde a gente vê em televisão a destruição das calotas polares. Nas baixas camadas da atmosfera, a temperatura diminui. Com o aumento da altitude, a camada de ozônio se encontra na estratosfera em 40 quilômetros. O tempo se refere às condições atmosféricas, em um momento e lugar específico. O clima consiste em um conjunto de condições climáticas durante um ano ou mais, que vão fazer um estudo para determinar que tipo de clima pode ser feito. Então, existem várias formas aí. Os elementos climáticos, a gente podemos encontrar estações meteorológicas que vai medir o tempo. A gente escuta no jornal, na televisão, o tempo, a meteorologia daquele dia, do outro dia seguinte. Por exemplo, hoje pode dizer a meteorologia como vai ser amanhã. A temperatura, que é um dos elementos do clima. A temperatura do ar indica a quantidade de calor resultando da ação dos raios solares em um ponto da superfície terrestre. Ou seja, se um dia estiver muito quente, né, eles vão indicar como está o tempo, o calor, né, que vai depender dos raios solares. A quantidade, se o sol estiver muito quente, a temperatura vai ser maior. Se está nublado, vai diminuir um pouco. O ar pode ser mais quente, com maior quantidade de calor, ou mais frio, com menor quantidade de calor. Essa variação depende de diversos fatores, né? Que é a chuva, é o sol, o vento, os raios solares. Então, o ar não absorve toda irradiação, ou seja, a quantidade de raios solares que atinge a Terra,
uma parte dela chega à superfície e é absorvida pelos continentes e pelos oceanos, enquanto outra é refletida e retorna para a atmosfera. Então, a radiação solar vai distribuindo de acordo com cada parte da Terra. Então, a temperatura, que é o elemento principal do clima. Então, a conservação do calor de sol pela atmosfera é chamada do efeito estufa. Esse efeito diminui as diferenças de temperatura entre o dia e a noite e possibilita a existência de vida na Terra. Como eu falei antes, se não existisse a camada de ozônio, não existia vida na Terra em si. Então, vai havendo esta modificação. A temperatura do ar é medida em graus, por meio de um instrumento chamado termômetro. Então, ele se mede a temperatura através de um termômetro. Para medir, são utilizados dois tipos principais de escala, a Celsius e a Fahrenheit. No Brasil, bem como em diversos outros países, usa a escala Celsius. Nos Estados Unidos é utilizada a Fahrenheit. Então, cada país ou região utiliza uma escala diferente. Embora diferentes, o princípio dessas escalas é idêntico, considera dois pontos extremos da temperatura. Então, eles vão fazer uma referência utilizando dois tipos de temperatura: o congelamento e a ebulição da água. A escala Celsius divide a distância entre esses dois pontos em 100 partes iguais, que recebe o nome de graus centígrados ou Celsius. Então, representa o ponto de congelamento da água a 100 graus. O ponto de fervura já é a escala Fahrenheit. Situa-se no ponto de congelamento entre 32 e a evolução em 312, que vai fazer uma distribuição. O esgotamento consiste em variações de temperatura de um lugar para outro. Então, ele vai dar uma média diária. Então, o dia mais quente durante o decorrer, se é de 8 da manhã, meio-dia ou de 4 da tarde. Então, faz essa média e essa variação vai chamar amplitude térmica, que é a variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura, essa média, eles tiram por ano e por mês. Pode ser diária e mensal, que eles vão tirar qual é a média da temperatura naquele dia. Vão variando de acordo com o dia. Se tem os raios solares, se tiver um dia muito quente, aí este horário vai dar a média maior. Os fatores da temperatura é a latitude que contribui para saber da temperatura. A latitude. Quanto mais latitude e altitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, vai ter uma temperatura maior. Os dias vai ser quente, porque a temperatura vem na linha do Equador, já os solares vêm direto à Terra, então a temperatura vai ser maior. Quanto mais próximo uma área estiver à linha do Equador, ou seja, quanto menor for sua latitude, maior será a temperatura do ar, porque a latitude menor será a latitude. Agora, a temperatura é maior. Próximo à linha do Equador, onde tem a menor temperatura, a menor latitude, a temperatura é maior. Será a temperatura do ar. Inversamente, quanto mais próximo
ela estiver nos polos, maior a latitude, menor será a temperatura. Então, maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, a temperatura é maior. Então, na área próxima à linha do Equador, a temperatura é maior. Quer dizer, menor latitude, maior temperatura. Altitude terrestre, a temperatura diminui com o aumento da altitude, pelo menos até por volta de 4 km acima da superfície. A altitude é medida de acordo com o nível do mar. Essa diminuição é de cerca de 0,6 graus a cada 100 metros. Por isso, costumo dizer, quanto mais alto, mais frio é o ar. Quanto mais alto você tiver, o ar será mais frio. Essa altitude a gente mede de acordo com a distância ao nível do mar. Desse modo, olha, então, maritimidade é a influência de grandes massas de água que sobre áreas próximas. Esses locais representam um ar mais úmido, com menor amplitude térmica, isto é, uma variação menor de temperatura com dias menos quentes e verões mais secos. Então, a maritimidade vai depender da distância dos oceanos. Então, vai variar de uma região para outra. Uma distância Professor, menor. eu vou encerrar a aula para mandar o segundo link. Maior nas áreas de menor de menor altitude, próximo ao nível do mar. Quanto mais próximo ao nível do mar, Professor, menor Gaudêncio. será a altitude. professor, Maior nas áreas de menor altitude, próximo ao menor. Professor! Se está a menor nas áreas de montanha. Peraí, Maior calma, temperatura e menor calma. na parte mais alta que está na altitude mais distante dos oceanos. Isso ocorre porque os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade de ar maior do que os locais mais altos. Com a pressão e o peso do ar, quanto mais ar houver, maior será a pressão. Em uma viagem de avião, é preciso perceber os efeitos da diminuição da pressão. Então, isso é medido aí pelo barômetro que vai medir a temperatura. O vento, pressão atmosférica, é o responsável pela existência dos ventos. O vento é o ar em movimento, organizado principalmente pelas diferenças de pressão atmosférica nas regiões da Terra. O ar se desloca das áreas de alta pressão para de maior pressão. Então, vamos se deslocando de um local para outro. Então, desde daí, vamos seguir. Então, tem a formação de chuva. Então, essas massas de ar vai de uma região para outra. Então, vou mudando de local, dependendo do decorrer do local onde você estiver. A região que você está falando. Olha, professor, pega o caderno aí para a gente copiar umas questões de hoje. Gente, sexto ano eu vou encerrar. Professor Gaudêncio. Tá certo, professor. Tchau. Professor Gaudêncio. Tchau também, tchau, 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 tchau. Pronto, vou mandar o segundo. Pegou o caderno? Tchau. tchau.